Aí nas últimas aulas, né, o professor William falou sobre o lançamento das partículas, lançamento de projetos, né? Fez aí. Você utilizou simulação? Usou simulação? A gente vai até usar a mesma simulação hoje, só que com uma outra ideia. Vou continuar exigindo um pouco da imaginação de vocês. E vamos falar sobre as máscaras. Aí eu queria perguntar para vocês, que tipo de máscaras vocês conhecem? Depois de dois anos aí de pandemia, a gente se deparou com várias, né? Quais tipos vocês lembram, assim, de cara? Vocês usaram ou vocês viram a gente usar? Eu uso descartável, sim. Descartável, que é a mesma que a cirúrgica, né? Qual mais? Pano. De pano. Geralmente é de algodão, né? A tia fala, tô vendendo lá, assim. TNT. Aí tem aquelas que parece que é tipo um perk, que é um, eu vou falar de... Profissionais, sabe o nome dessa? Não, eu sabia. Não lembro. Sei lá. É a PFF2 e a N95. Que é praticamente a mesma máscara, a gente vai falar disso aqui. A diferença é que uma é certificada nos Estados Unidos e a outra não é, só que o princípio delas é o mesmo. Então assim, a gente abordou boa parte das máscaras mais sérias, né? Tem uma máscara também que a gente não abordou, que ela está aqui no próximo slide. São essas duas últimas aqui, ó. E geralmente quem usa você que dava de deboche, né? Máscara de tricô, máscara de crochê. Tinha umas que dava para ver os furos, que dava para ver o sorriso da pessoa, né? Então assim, não precisa ser nenhum gênio para saber que isso aqui não está protegendo de nada. É igual aquela também da transparente, só ficava no queixo também. Só ficava no queixo, então o pessoal colocava a máscara só até aqui, deixava o nariz de fora, né? Assim, faltou uma aula contextualizada, o professor lembrar que o sistema respiratório não é só pela boca, né? Boca e nariz. Tudo vai para o mesmo lugar. Então ali aquela mocinha, não sei quem que é, espero que seja parente de ninguém, mas eu coloquei até a carinha dela aí para ela passar vergonha com a gente, tá bom? Então aqui, ó, essa aqui é de tecido mais comum, né? Que tinha um moldezinho lá, até mandaram pra gente fazer em casa, recortar lá no começo da pandemia, não sei se vocês lembram, falavam, pega uma camisa e recorta, era para fazer mais ou menos essa, que é utilizando o algodão. Aí essa aqui é a que a colega falou, da descartável, né, que é utilizada muito por profissionais de saúde, já a gente vai ver por quê. Essa aqui, ó, essa é a PFF2 e essa é a N95, se eu não me engano. Tem umas também que tem uma válvula a mais aqui, né, mas o princípio é de todas é o mesmo, tá? Então ela tem esse metalzinho, algumas descartáveis também tem metalzinho, mas geralmente nem nessa. Eu até trouxe, aqui está escrito, essa aqui é a KM, ó. KM, quando começa com K, eu acredito que seja porque é da China. E aí a de tricô e a de crochê, que eu confesso que eu não sei identificar qual que é qual aí. Se alguém souber, você sabe qual que é o crochê e qual que é o crochê? Crochê é da direita? Só usa aqui, obrigado, né? Costureiro. Então, vocês saberiam me dizer quais dessas máscaras é mais eficaz e o mais importante, e o porquê? Primeiro, qual que é a menos eficaz de todas aquelas lá? De tricô e de crochê. Por quê? Passa mais. Só porque é tímido, tá querendo Passa falar mais. mais. Passa mais. Felizmente, tudo somado hoje. Acho que ela é maior, sei lá. O que é maior? Ela compreende a mesma área, então ela não tem maior. Não, tô falando Isso, eu estou investigando isso com vocês. Ela tem os furos maiores, né, os orifícios. Os orifícios daquelas lá, né, se a gente voltar, ó, aqui os orifícios são visíveis, ó, são grandes os orifícios. Então dá para você ver ali claramente o lugar que o ar passa. E né, a gente sabe que a gente, quando trata de pandemias, a gente está tratando de seres muito pequenos, né? O William passou, vocês viram, lembram do tamanho que é um vírus? Vocês lembram, né, pessoal? Ele falou das dimensões, com certeza. Que a gente preparou junto. Quanto que mede um vírus, mais ou menos? Muito pequeno. É nano, pô. É nano. Gabriel, valeu. Exatamente. Menor que o átomo não pode ser, lembrei de uma hora. Então, olha só. Então, por que aquilo ali é tão ineficaz? Porque a gente está tratando de um vírus muito pequeno, né? Então, é a mesma coisa de eu tentar pensar na grade a grade aqui da sala, né, da janela, e pensar que eu estou jogando uma bolinha de gude e esperar que a grade vai
vai parar essa bolinha de gude. Não faz sentido, né? Porque eu estou pegando uma coisa que tem uma dimensão muito pequena e estou jogando através de uma coisa com uma dimensão gigantesca. Já eu vou até vou sugerir que vocês façam a conta de quantos vírus cabem no orifício daquele, tá? E qual que é a mais eficaz daquelas, ó? Descartável. A descartável? Por quê? Por causa que eu vou trocar. Oi? Eu vou trocar. Porque você vai trocar? Nesse sentido, a descartável é realmente... Ela tem essa vantagem, né? Você pode trocar ela ali, usa num dia, sujou, você troca. Alguém discorda, colega? E aí, Luiz, você discorda? Celular não sabe. Aquela que todos nós usaram, que é a PFF2, né? Por quê? Vou usar no Enem, cara. Falar. É muito bom, né? Eu acho que Instagram. porque os bonzinhos, por exemplo, na máquina da descartável, assim, a gente consegue fazer maior. A gente vai ver que tem a ver com isso, mas também tem mais propriedades, né? Realmente a PFF2 é a mais eficaz dessas que eu apresentei aqui. Tem vários aqui. Eu também trouxe, então. eu trouxe, ó. Claro que eu uso. Quem participar mais na aula que eu dar, tá no feio. Nossa, eu nunca me fez, tava fazendo máscara. A Unifei fez máscara do Não, Cara, essa aqui é um dos casos, né, que é de tecido, feita por uma máquina de costura, né? Então, assim, daquelas lá, realmente a PFF2 é a mais eficaz. A gente também vai discutir o porquê. A colega falou que provavelmente as fibras dela, né, deixam orifícios menores, então impede mais de passar o vírus. Só que se fosse só isso, ia ser difícil de passar só o vírus. É dois tecidos, né? Dois a tecidos. máscara lá é dois tecidos. Na verdade é uma superposição de vários. São várias camadas. A de algodão também, tá? A maioria delas tem uma superposição, porque imagina assim, imagina que eu faça o básico da costura, né? Eu não sou costureiro, mas tem os fios assim e tem os fios assim. Se eu deixar só assim, fica mais fácil de passar do que, imagina que agora eu pego outra camada, eu coloco outra camada igualzinha aqui em cima, né? Só assim, um fio em cima do outro fio, na mesma direção, todos os fios na mesma direção. Não é tão eficaz quanto se eu fizer isso, por exemplo. Agora eu coloco uma outra camada com os fios traçados na outra direção. O que aconteceu com os orifícios aqui agora? Diminuíram, né? Fica mais difícil, fica mais emaranhado, tipo uma teia de aranha. Agora eu coloco uma outra direção, mais inclinadinho aqui. Então assim, quanto mais camadas eu colocar, mais difícil fica de qualquer coisa passar. Só que esse qualquer coisa é perigoso. Por quê? Se eu evitar que tudo passe, eu não respiro, né? Então assim, eu tenho que fazer a ideia de uma máscara eficaz, seria uma máscara que permite a passagem de ar e não permite a passagem do patógeno. Ok? Mas tem, tipo, uma constatação assim do máximo que ainda passar? Do máximo do pé? De proteção ali que dá para fazer, mas que ainda o ar passa? Então, a ideia das indústrias, né? As indústrias devem ter dados assim, faz teste com várias, faz teste com menos camada, com mais camada, com orifício maior, com orifício menor. E eu acho que o mais eficaz que chegaram por enquanto é na PFF, tá? Claro que pode ter outras que assim, você fica muito abafado e protege mais. Só que a de uso usual assim, para não incomodar a gente vai até discutir sobre isso, né? É a PFF. Depois eu peguei um dado, tem uma revista de especialista em aerossóis. E essa revista fez uma tabela com todas as máscaras, com respirabilidade, com eficácia contra o vírus. Ela colocou elas em ordem de melhor para pior máscara, não só levando em conta quanto de vírus ela retém, mas levando em conta todos os aspectos. Tá? Eu coloquei essa tabelinha ali no final dos slides. Então, olha só, primeiro que a gente vai discutir para já descartar isso aqui, eu acredito que nenhum de vocês cogitou usar isso, eu espero. Isso aqui é um pé. É um pé, né? Mas é melhor cuidado, eles jogam ali, pisa 10 vezes.
Ah, pensei que achei que a gente dá uma. Então, olha só, baixíssima eficácia. Tem um pé no slide. Baixíssima eficácia, né? Não preciso nem dizer o porquê. Porque a primeira barreira da máscara, a primeira que a gente vai discutir é a barreira física, realmente a barreira física, que é essa semelhante que eu falei, né? A gente jogar projéteis, jogar partículas e ela evitar que os projéteis passem com uma barreira física ali, né? De colidir com a máscara e ficar nela. Eles falavam que para você testar a máscara tinha que expor a máscara, mais ou menos, e soprar para ver se a vela apagava, né? Exatamente. A gente até sugeriu de fazer isso aqui na sala, mas eu não sei se ia dar tempo, mas a gente pode fazer depois, trazer várias. É que eu não tenho uma dessa aí. Essa aí é ridícula. A vela estiver ali, você sopra daqui e apaga também. Alguém tem? O Robert tem. Tem? Eu usava, né, Robert? Mas dá pra gente fazer o teste, né? Esse teste é legal, o teste da vela. Pode fazer na mão também, só com a mão, depois você sente. Outra que é legal também, coloca a máscara no rosto e respira. Aí se ela fizer assim, né? Como se fosse um diafragma, né? Como se fosse um pulmão, significa que ela está segurando. Porque se ela ficar parada, significa que o ar está vazando por aqui, aí não vai funcionar. O ar tem que passar pelo tecido. Essa máscara Nossa, essa é muito. Já sua máscara de tricô ali. Não, eu vi uns vídeos aí de uns negacionistas aí com as máscaras ridículas. Mas tipo, esse buraco era tão grande que dava pra passar um dedo, sabe? Então olha só, o espaçamento do tecido é muito amplo, né? Então ali tem aqueles orifícios muito grandes, e aqui eu trouxe de novo, né, o tamanho médio de um vírus. Ele tem de 50 nanômetros a 200 nanômetros. Então eu vou passar um desafio para vocês depois de calcular quantos vírus conseguem passar um buraco de 1 milímetro quadrado. Vocês vão ver que é uma quantidade grandinha. Calcula mais ou menos. Considera que o vírus é um quadrado assim. Ok? E considera que o orifício é um quadrado também, para ajudar. E aí vocês calculam a quantidade de vírus. Então a máscara tem os espaços, né, entre o tecido visíveis a olho nu, e é na ordem dos milímetros. Pode considerar que é 1 milímetro, fazer a conta. E aí, quantos vírus caberiam no orifício de uma máscara, o William vai cobrar na próxima aula. Aí temos a máscara de algodão, foi a mais comumente usada na pandemia, né, que ela é relativamente de fácil acesso. As pessoas utilizaram isso até como fonte de renda, né, porque muita gente, sei lá, perdeu o emprego e falou, vou fazer uma máscara, tirar um dinheirinho a mais aqui, vender pro pessoal. Ajudava horrores, né, tipo, fazer máscara. Pois é, eu tive muito amigo, muita amiga, eu tive tia que fez máscara, assim, vendeu pra galera. Porque a gente tem que pensar também nesse lado econômico, né, da pandemia. Afetou muita gente. Então, assim, essa máscara ser recomendada, né, principalmente pela mídia, né, assim que primeiro, segundo mês de pandemia foi uma fonte de renda para bastante gente. Isso aqui é muito legal, porque ele é lavável e reutilizável. Como a gente falou, a primeira barreira do vírus é a barreira física, né? Então, se a gente está respirando pela máscara e o vírus entra em contato com o tecido, a gente precisa neutralizar. Né? Tanto que não é recomendado colocar a mão na máscara ou utilizar ela muitas vezes, porque você podia ter uma carga viral ali muito grande e acabar se contaminando mesmo de máscara. Então essa aqui era a lavagem reutilizável, então significava que você podia usar, e mesmo que o vírus estivesse lá, você lavava com água e sabão. A gente vai discutir por que água e sabão neutralizam o vírus, inclusive. Então lavava com água e sabão, neutralizava a máscara, deixava ela utilizável de novo e podia usar outra. Então geralmente o pessoal tinha máscaras e ia usando, né, várias vezes durante muito tempo. A proteção dessa máscara é entre 15% e 75% e a média de 40%. Isso aqui foi um dado que eu encontrei naquela revista lá, tá? E olha só como que é diferente, né? Pode ser entre 15% e 75%. 75% é uma proteção legal, só que 15% é uma proteção fajuta, né? Então por que isso aqui é tão diferente? Um dos motivos é esse que eu falei, do jeito que ela é fabricada. Quando eu fabrico uma coisa que tem a
a malha, né, o tecido muito ordenado, eu permito que o ar flua muito mais fácil, né? Se eu tenho algo desordenado, como eu construí aqui, tipo uma teia de aranha, um emaranhado, mesmo que ele passe em um orifício de uma das camadas de tecido, ele bate na outra, né? Então, um dos motivos é esse. Essa aqui provavelmente é uma máscara construída de um jeito muito mais complexo do que essa. Essa aqui é a mais simples, ou mais fininha, né? Com uma camada só. Então, nem todas as máscaras de algodão têm essa... Eu falo algodão porque é o material mais comum, né? Tem essa proteção tão boa. Então, ela não possui os orifícios tão grandes, né? Não dá pra ver a olho nu, a não ser que você pegue e coloque assim um contra-luz, dá pra ver alguma coisinha ou outra. Mas ela funciona também como uma barreira física contra o vírus, tá? Aí tem a cirúrgica, né? Foi comentada também. Ela é produzida por materiais leves e filtráveis. Essa máscara, né, ela é muito utilizada ela é chamada máscara cirúrgica. Por quê? Porque ela é leve, ela cabe, sei lá, 50 máscaras dentro de uma caixinha. Ela é reutilizável, então usou, troca. Ela é relativamente acessível, daqui a pouco a gente vai discutir isso aí. E ela é pensada para utilização por profissionais de saúde, tá? O último erro de português. Utilização por eles. Tanto que lá teve um período da pandemia que a galera estava comprando muitas, vocês lembram que foi recomendado parar de comprar para deixar para os profissionais. Porque estava acabando os estoques e os profissionais que precisavam delas estavam ficando sem. Isso aqui é praticamente uma piada, e é uma recomendação que eu nunca vi ninguém fazendo, que é trocar de 3 em 3 horas a máscara. Professor, mas não tem aquele negócio que quando você respira um pouco, aí a máscara fica úmida e ela perde a efetividade? Vou conversar sobre isso, não é essa, é outra, tá? Porque imagina só, a umidade nessa máscara, ela só tem um efeito muito negativo. Eu treinava de máscara e tinha um efeito muito negativo, que é tampar, né? Você começava a suar ali, a máscara ficava úmida e parava de respirar. Então ela ficava que nem um balão que tinha que tirar, não tinha como. Parecia que você estava com uma máscara de borracha, não passava nada. Então essa aqui ela pode molhar, só vai ter esse efeito ruim mesmo. A que não pode molhar é uma outra, que tem um outro tipo de defesa, além da defesa física. Essa ainda é só uma barreira física mesmo, né? um modo de filtragem, tá? Então assim, recomendado trocar de 3 em 3 horas, e eu coloquei um acessível com uma interrogação para perguntar para vocês. Vocês acreditam que essa máscara é realmente acessível ou que ela não é tão acessível assim? Acessível para a população, no geral. Sim? Quanto que custa mais ou menos uma máscara dessa? Tem vários mercados dando. Eu pago um pacote de Sim, 50 máscaras 11 e pouquinho, mas tem gente que vende a 24. Eu tenho uma em casa. Exatamente. Sim. Isso é um ponto muito importante. Hoje em dia, que a pandemia deu uma baixada, o pessoal durante a pandemia produziu demais e agora tem estoque e está vendendo mais baratinho. Mas tinha vários modelos dessa aí, com dupla camada e tripla camada. Exatamente. E isso mexe na eficácia, inclusive, né? Mas assim, imagina que cada máscara dessa aí, durante o período que estava tendo pouca máscara e muita gente comprando, custasse R$1 cada máscara, cada uma dessas assim. Se um trabalhador tem que trocar de 3 em 3 horas no serviço, ele tinha que usar pelo menos 3 para ficar seguro. Aí vocês acham que uma pessoa que, sei lá, ganha um salário mínimo por mês pode gastar R$3 por dia de trabalho? Tranquilo assim? Já gasta com transporte, já gasta com outras coisas, alimentação. Então seria um gasto a mais, ou ela ia abrir mão da segurança dela para não ter que gastar esse dinheiro a mais. Pois é. Porque dá pra utilizar. Aí, tipo, Um real você foi modesto no valor, hein? Hã? Um real você foi Eu acho que essa máscara tava uns 3, 4 3, 4 reais. Essa tava? Essa aqui? Uma só. Uma. Então, você foi modesto no real. É porque agora tá tipo R$10,50, né? Eu abaixei. Será que é essas cirúrgicas mesmo? Nossa, se aí tá na Shopping, então tem umas caixonas lá. eu compro em lugar 1 que milhão. eu pago R$11 na caixa de 50, mas tem lugar que vende até 24. Mas aí eu procuro, né? Mas então, assim, não é 100% acessível, né? 100% acessível. Então,
além do fator ecológico, que a gente também vai discutir em outras aulas, porque uma máscara descartável tem esse caráter legal, né? Tipo, tive contato com o vírus, vou jogar lá fora, vou colocar outra. Só que tem esse caráter ruim de joguei fora, depois joguei mais uma, depois joguei mais uma. Tanto, outro problema que teve durante a pandemia, não sei se vocês lembram, foi a quantidade absurda de lixo hospitalar. Né? Não se enquadrava muito bem como lixo hospitalar tão perigoso assim, mas era máscara e touca e aquelas roupas de papel, né, que eu utilizava para ter contato com as pessoas. Então, qual que é o impacto ambiental disso? Poluição. Pois é, a poluição causada por isso aqui é absurda. E você pensar que é um material que foi feito para filtrar. Se é um material que foi feito para filtrar, a passagem de água, por exemplo, por ele, não é facilitada, né? É uma passagem difícil. Então, se isso for para a natureza, é um bloqueador ali. Ele dificulta vários processos, né? Porém, a eficácia dela é de em torno de 90%. Né? Então, assim, tem uma eficácia abaixo da N95, mas ela ainda é uma eficácia bem grande. E agora a gente vai conversar sobre essas duas que eu coloquei juntas, porque elas são muito semelhantes, como eu falei. Tem só algumas especificações diferentes, mas elas são praticamente a mesma massa. Então ela é reutilizável até aparentar desgaste, isso aqui é muito legal. E o desgaste, ele pode aparentar, né? Você vê que o tecido está começando a ficar meio puidinho assim. Ou então, como o colega falou, se ela molhar, essa aqui, se molhar, ela perde a capacidade dela de proteção. De lavar, vai. Oi? Você lavava? Não, eu não. Mas... Então, essa aqui não pode lavar, tá? Por causa disso aqui, ó. Ela é produzida industrialmente, tem várias camadas, e as camadas delas são desse tipo aqui, a gente vai ver, tem um zoom dessa massa aí. E ela tem uma proteção eletrostática. Vocês lembram de eletrostática? Professor, mas se ela é reutilizável, não pode lavar? Não pode lavar. Você tinha que chegar em casa com a máscara usada, pendurava ela, deixava ela lá 3 dias. E aí você usava outra. Tinha gente que tinha assim, a máscara da segunda, da terça, da quarta, da quinta, ia pegar, também tinha. E aí ia pegando de cada dia para usar. Porque você podia reutilizar, mas você não podia ficar usando só a mesma máscara por causa disso. Você podia ter tanto vírus ali e depois ia acabar passando. Além dela desgastar mais rápido, né? Então, ela tem essa coisa que é nova aqui, que as outras não tinham, que é uma proteção eletrostática. Tá? Já a gente vai discutir sobre isso. Outra coisa que ela é muito melhor que as outras, ela tem um encaixe firme e ela é moldável, né? Então tem um encaixe adequado no rosto. Então aqui o encaixe dela em volta é firme, ela tem aquele metalzinho aqui para prender no rosto. Então aquela coisa que eu falei, de a gente respirar e vazar por baixo, vazava muito aqui, né? Você sentia... O pessoal tem passado os óculos. Então, teoricamente, com ela não é para acontecer isso. Tá? Também foi muito utilizada por profissionais de saúde, muito indicada no período mais recente da pandemia. Teve umas campanhas, né? Use PFF2, use N95. A eficácia dela já é de 95%, então é bem... parece pouca coisa, não é só 5% a mais, mas isso é muito importante. É uma diferença bem grande. E a outra pergunta, se essa aqui é acessível. O que vocês acham dessa máscara aqui? Vocês já utilizaram? 5, aceitava 10. Estava 10, estava 15. Já é reutilizável, né? Mas assim, para pensar que é R$15 uma máscara, com o quão a economia está ainda, né? Mas estava caótica, a gente perdendo emprego, né? E não sabendo qual que é o dia de amanhã. Então, assim, por mais que tivesse muita propaganda, usa essa máscara, uma minoria, né, da população que podia realmente ter acesso a isso aqui, podia realmente fazer uso e estar 95% protegido. Imagine se todos pudessem, né? Se todos pudessem ter esse acesso, quantas mortes não poderiam ter sido evitáveis. E aqui eu quero conversar com vocês sobre isso aqui, ó. Eletrostática. Vocês lembram dessa matéria eletrostática? Vocês já estudaram ela aqui no cursinho esse ano? Bom, você falar que sim, molecada, senão pode quebrar, hein? O que vocês lembram de É uma eletrostática? matéria que vocês estudaram eletrostática. Quem for bom de língua portuguesa, se sai bem essa pergunta. A etimologia da palavra lá. Eletro. O Bob já falou que esse ele é tímido.
Fala, Robert, você gosta de falar? A estática dos elétrons. Exatamente. E o que é estática? O que significa uma coisa estática? Parado. Parado. Elétrons, né, são as cargas. Então, aqui não trata só de cargas, só de elétrons, se trata de qualquer carga positiva, negativa, se trata de cátions, se trata de ânions, só que no geral são elétrons, né, que a gente vai tratar. E assim, a gente sabe que toda a matéria que a gente conhece, ela possui cargas positivas e cargas negativas. Né? Os átomos são formados por cargas positivas e negativas. Então, tudo que existe, a gente consegue fazer algum tipo de interação eletrostática. Um exemplo, quando a gente toca em qualquer coisa, a gente acha que está encostando, né? Só que o que está acontecendo é a interação eletrostática. Os nossos elétrons estão repelindo os elétrons do quadro aqui nesse caso, né? Então, assim, a gente nunca está realmente tocando, né? Nunca está realmente em contato. Se acontecer realmente um contato com um átomo com o outro, assim, nesse sentido, ia ser meio caótico. Então, essa proteção eletrostática, como é que ela funciona? Essa máscara, ela é eletrizada de tal forma que quando as partículas vão passar por ela, essa eletrostática consegue atrair as partículas, consegue atrair os aerossóis e dessa forma ela não permite que eles passem. Então isso permite que essa máscara tenha uma respirabilidade boa com relação a quanto que ela retém de vírus, de bactérias, de partículas, tá? Então assim, fazendo uma comparação, imagina que agora tem esse emaranhado, né, de tecido, só que agora esse tecido não é só um tecido inerte que está ali parado, agora esse tecido ele tem carga elétrica, ele vai atrair as coisas. Então quando vier uma partícula passar por aqui, essa partícula vai tentar passar e vai ser atraída pelo tecido, a outra vai tentar passar e vai ser atraída, então ele vai ficar retendo. E aí o colega falou, né, de molhar. Se você molhar uma coisa que está eletrizada dessa forma, essa carga vai se perder, vai perder para a água, vai se espalhar, vai descarregar em quem está usando. Não tem perigo nenhum, você não vai tomar choque usando essa máscara, mas vai perder a propriedade eletrostática. Então aí ela vai se tornar uma máscara comum, talvez até pior do que as outras. Ok? Mas se ela secar, não volta assim? Não volta, porque a propriedade dela de estar eletrizada vai se perder. Isso vai ser descarregado em outras coisas, vai ser descarregado na água. Assim, tá cheio de, imagina que está cheio de carguinha aqui. Né? Tem um emaranhado de fios e eles estão todos cheios de carguinha. Eu vou desenhar as carguinhas verdes. As cargazinhas verdes. Então, quando for passar um projeto aqui, vamos supor que ele fosse fazer esse trajeto. Aí essa carguinha aqui, ela vai atrair esse projeto. Então, em vez dele fazer essa parábolazinha, ele vai fazer aqui, vai se atrair e vai cair nela. Esse aqui, a mesma coisa, vai cair nela. Então, vai ficar tudo atraindo para o fio. Então, o fio vai ficar cheio de partícula retida ali, porque ele está atraindo. Ok? Como se fosse uma cola. Aí, se você jogar água nisso aqui, essas carguinhas verdes vão embora. Então, quando elas vão embora, não tem mais campo elétrico, não tem mais propriedade eletrostática nenhuma. E aí, as partículas fariam um trajeto normal. Ok? Aqui, ó, esse aqui foi o que eu falei para vocês. Isso aqui foi fruto de um estudo muito longo da revista Aerosol Science and Technology. Então, assim, tem uma revista só de ciência e tecnologia de aerossóis. Aerossóis são partículas sólidas que estão no ar. Então, não necessariamente são gases, tá? Por exemplo, o desodorante que a gente usa, aerossol, ele tem partículas lá que não estão no estado gasoso. Só que como eles estão sendo expelidos junto com o gás, né, ele está nesse estado de aerossol. Tá? É como se fosse uma poeirinha que está indo junto com o gás, ok? Então aqui, ó, conheça os fatores que fazem uma máscara de proteção conferir mais ou menos segurança
transmissão do SARS-CoV-2. Aí ele fala de filtragem. Filtragem significa porcentagem de partículas retidas, né? Então aqui ele ilustrou com as partículas vermelhas que iam entrar em contato, né, com a respiração da pessoa e foram retidas. Respirabilidade, que foi o que eu falei, que é o que se perde quando você molha uma máscara, né, de tecido normal. É a diferença de pressão do ar antes e depois de passar pela máscara. Quanto menor o número, mais fácil a passagem de ar. Traduzindo, diferença de pressão do ar antes e depois de passar, ou seja, quanto de força que você tem que fazer, quanto que seu pulmão tem que empurrar e quanto que ele tem que puxar para que aquele ar passe, né? Porque o que você faz é uma pressão, você faz uma pressão negativa, aí a pressão atmosférica empurra o ar para dentro do seu corpo, e aí ele passa pela máscara. Você faz uma pressão positiva e faz o contrário. Então aqui ele mede eles conseguiram medir a diferença dessa pressão. E aí, por último, o fator de qualidade, que é uma correlação das duas coisas, né? Essa máscara retém muito, mas não tem nenhuma respirabilidade. Ou ela respira muito, mas não retém nada. Então eles compararam. Aí a primeira aqui, ó, PFF2 ou N95. Aqui tem a quantidade de camadas, ó. Ela tem 7 camadas de tecido. E aqui tem uma, não está muito nítido aqui, mas foi a melhor imagem que eu achei. Tem uma imagem, né, vista por microscópio dos tecidos. Então olha só o emaranhado que eu falei, tá vendo? Então assim, quando essas coisas são emaranhadas, assim, agora ficou mais legal. Então, ó, quando elas estão emaranhadas dessa forma, isso por si só já deixa mais difícil, né, de passar qualquer tipo de impureza. Aí tem o intestino, né? Usado em hospitais, canteiros de obra, na mineração. Na mineração, por que ela é usada tanto na mineração? Na mineração você tem obviamente muito minério suspenso, né? Muita coisa. Às vezes tem metal pesado. Então, como tem uma proteção eletrostática, vai atrair tudo isso e vai proteger também a pessoa não só do vírus, né? Como de outras coisas que também podem fazer mal para a saúde. Então elas filtram pelo menos 95% de partículas de até 0,3 micrômetro. Até 1 micrômetro. E é a milésima parte do milímetro. As gotículas de saliva com o novo coronavírus medem mais de 1 micrômetro. Então, assim, o vírus ele tem de 50 a 200 nanômetros. Só que a gotícula que está carregando o vírus, ela tem por volta de 1 micrômetro. Ok? Então, o nível é principalmente por 2 fatores. Os fios são entrelaçados de forma regular, né? Então, dessa forma aqui, toda emaranhada. E a peça sofre a aplicação de uma carga elétrica que aumenta a capacidade de filtragem em 10 vezes. Então, olha só, vamos fazer uma continha básica. Essa máscara está retendo 95% dos vírus ou das partículas que estão passando ali. E isso está sendo potencializado em 10 vezes pelo caráter eletrostático que ela tem, por ela estar carregada. Então, se você descarregar ela, você vai abaixar 10 vezes essa capacidade. Então, assim, se torna uma máscara comum para baixo, assim, uma máscara bem ruimzinha. Então, assim, o seu tio que estava lavando a máscara, ele estava quase nu no rosto. Aí tem lá, ó, a retenção de partículas, né, 95%. 5.5 não tem, é uma unidade da revista, tá? E aí, por fim, no fator em relação aos dois juntos, né, o fator de qualidade dele foi 13,2, que depois vocês vão ver que nessa aqui é um fator bom, tá? Aqui tem a cirúrgica, olha aqui a cirúrgica, olha o zoom da cirúrgica, como que é diferente do zoom da PFF. Né? Ela tem aqui uns orifícios meio redondinhos, né? Tem uns orifícios menorzinhos aqui, então assim, a maneira como ela foi costurada e construída é diferente. E ela também tem só 3 camadas, ok? Então, são as mais comuns em hospitais, são feitos com materiais leves e muito filtrantes, e muito respiráveis também. Essas características são importantes. Podem vir ou não com clipe nasal, quanto com alças ou elástico que prende na orelha, que diminui um pouco a vedação, pois não cola tanto a máscara ao rosto. Então aqui, essa máscara, como eu falei, ela fica menos vedada ao rosto, ela tem menos camadas, não tem proteção eletrostática, então obviamente que ela vai ter uma menor eficácia de retenção. Né? Então assim, ela retém só 89%, né, das impurezas. Ela tem
porém uma respirabilidade mais fácil. Aqui a respirabilidade, quanto menor o número, melhor é, tá? Porque a respirabilidade é a diferença de pressão do ar que precisa para respirar. Então, se essa diferença é grande, significa que você faz mais esforço. Se essa diferença é pequena, significa que está mais respirável. Só que, pela correlação dos dois, o fator de qualidade dela ficou melhor, né? Ficou 15,9. Não é à toa que nos hospitais é a mais comum de ser usada, né? Você abre um pouco mão de proteção e ganha um pouco de conforto, né? Ela é mais respirável, dá para você falar, ela é reutilizável, não, mas é reciclável. Então, assim, num ambiente hospitalar é bem interessante. Essa aqui foi a que me surpreendeu demais, que é a de TNT. Ela tem só 3 camadas e com relação ao jeito dela ser costurada, ela é parecida com a hospitalar, né? Tem as bolinhas ali maiores, as bolinhas menores aqui. Então, ó, ela tem uma alta capacidade de filtragem e de respirabilidade. Então, isso gerou o maior índice de eficiência dos 227 modelos testados pela USP. Assim como os modelos PFF2 e E95, esse material filtrante não é feito com os fios entrelaçados de forma ordenada, né? Então aqui, por mais que pareça que tem um padrãozinho simétrico aqui, isso não está ordenado, assim como está aqui. Então essa trama é composta por polímeros ou fibra de algodão dispostas aleatoriamente e coladas por calor ou por pressão. O polímero de TNT é que ela estragava muito fácil. Exatamente. Ficava com aqueles fiozinhos assim. Então, assim, esse é uma das desvantagens do TNT. Ele é um tecido, então por isso ele não tem a propriedade de tecido de ser resistente, lavado várias vezes e tal. Ele ia realmente se perdendo, né? Então, assim, ela é uma barreira física eficaz, só que ela também não é eletrizada, não tem a barreira eletrostática. Então, ela filtra relativamente bem, 78%, e ela é muito respirável. E é por conta dessa relação que ela tem a maior nota da revista, 24,9. Então, assim, ela não é a que mais protege, só que ela é com essa melhor relação, né? E essa aqui é a algodão caseira, e aqui tem um zoom da de algodão, e se vocês verem o zoom da de algodão, claro, é muito melhor do que o desenho que eu fiz, mas vocês podem ver que aqui, ó, é tudo, né? Tem as linhas na vertical, as linhas na horizontal. Então é muito ordenadinho. Então, como é esse xadrez assim, ela permite que passe muita coisa. Tem só 2 camadas. E aí está escrito, ó, quanto mais grossas forem as linhas do tecido, maior a quantidade de espaço na trama. Óbvio, né? Se as linhas do tecido forem muito grossas, os buracos também vão ser mais ou menos na mesma ordem de grandeza. Para passagem de ar, de vírus e outros micro-organismos. Consequentemente, os pesquisadores da USP demonstraram que um dos pontos mais críticos e prejudiciais da vedação dessas máscaras são as costuras, sobretudo as verticais que unem 2 pedaços de tecido. Então, além de tudo, o fato dela ter 2 camadas e ter mais uma costura que une as duas deixa mais orifícios ainda, tá? Então, olha só, ela retém, né? Isso aqui é aquela média que eu falei para vocês, que é entre 15 e 75, a média ficou 40%. A respirabilidade dela é difícil e ela tem aquele problema também que eu falei, né? Que se molhar, então não passa nada. Então a nota dela ficou péssima, né? Na ciência, na revista. Então, assim, isso aqui deu para vocês verem. Se forem olhar a melhor relação entre conforto e utilidade, né? E proteção, é a de TNT. Se for olhar só a melhor proteção, é a PFF2 ou a N95. Certinho? E aqui, vou fazer uma simulação com vocês, e aí a gente tem um seguinte problema. Eu não achei uma simulação do jeito que eu queria. Porque nem toda simulação a gente consegue achar prontinha e a gente não tem a capacidade de fazer também, pelo menos eu não tenho. Aí eu lembrei que eu era uma criança muito à toa, eu jogava esse joguinho, que é um joguinho tipo sandbox. Sandbox é de caixa de areia, né? Então, sandbox você pode fazer o que você quiser, construir o que você quiser. E aí, aqui embaixo, tá vendo? Tem várias coisas e cada um desses materiais tem uma propriedade. Tem até formiga aqui, ó. E aí, entre esses materiais,
tem dois materiais que dá para eu fazer uma simulaçãozinha aqui. Que eu posso fazer uma linhazinha aqui de metal, por exemplo, e fazer uns orifícios nela. Os orifícios de um tamanho grande. E aqui eu vou simular um tecido com a sua costura. Então imagine que isso aqui é algo como se fosse uma máscara com os orifícios. E aqui embaixo eu encho de gás. Quero jogar um gás para cima. Pra cima, parceiro. Aí. Matou a máscara. Matei a máscara. Estou pensando só no lado da esquerda. Então olha lá, ó. Tem várias partículas que batem, né, no obstáculo aqui, mas muitas estão passando lá para cima, certo? Tem várias que ficam acumuladas aqui, ó. E essas que ficam acumuladas aqui, elas continuam se mexendo, porque aqui é uma simulação simples, né? Não tem a complexidade que eu queria. Mas elas ficariam retidas ali, né? Ficariam paradinhas ali, mas está passando bastante coisa, ok? Ao contrário disso, imagine então que eu possa fazer retinho, né? Orifícios menores agora, de novo aqui o tamanho. Agora eu faço orifícios menores. Os orifícios agora são praticamente do mesmo tamanhozinho das partículas daquele gás que eu vou colocar ali embaixo. Vou colocar até mais, para não falar aqui a quantidade. E eu vou colocar aqui embaixo o gás de novo. Você viu que eu vou colocar só embaixo. Então olha só, eu tenho até mais orifícios agora, só que agora os orifícios são mais ou menos do tamanho do gás. Então passa pouco gás e o gás que passa com muita dificuldade. Se vocês forem olhar, tem até um congestionamento aqui, ó, aqui também. Então assim, eles estão tentando, por quê? Porque agora, que nem aquela que a gente mexeu com probabilidade naquela outra aula, se eu tenho um orifício mais ou menos do tamanho da partícula que está tentando passar por ele, a chance dela passar aleatoriamente por ele abaixa. Né? Porque a partícula aqui, né, o vírus, ele é uma partícula inerte, não está se movimentando, não está tentando andar, nem nada. Então ele só vai passar pelo orifício da máscara, no caso, se ele for realmente lançado por aquele buraco. Então se esse buraquinho for um buraquinho muito pequenininho, isso vai diminuir a possibilidade de que ele consiga realmente passar por aquele buraco. E aí a gente vai acontecer o processo de filtragem. Claro que aqui não é uma simulação que não é a mais adequada para isso, porque, como eu falei, isso aí é um joguinho, né? Mas é só para conseguirmos simular esse tipo de coisa. E aí a outra simulação que eu pensei em passar para vocês é a mesma simulação. Não consigo chegar. Tá bom. Consegue? Aqui, ó. Simulação do canhão, certo? Aí você já deu risada, você já viu coisa aqui. Então aqui, para quem não lembra, né? A gente tem aqui o lançamento do canhão, né? Então assim, pensar que no lançamento do canhão, aí seria a nossa respiração lançando projéteis, né? Lançando gotículas. E aí, eu queria simular aqui nossa, esse aqui não tem? Aumentar a gravidade? Acho que esse não tem gravidade. Ah, tem sim, é esse aqui. Aqui, ó. Então aqui a gente tem como lançar projéteis, né? Então olha só, quanto mais longe a partícula for, significa que eu estou mais ainda lançando, possivelmente lançando vírus, né, para o ambiente.
O que acontece então se eu tiver um campo eletrostático? Aqui eu não tenho a possibilidade de aumentar, de colocar uma carga na bolinha que está sendo lançada e de colocar um campo elétrico. Então, ao invés de colocar um campo elétrico, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o campo gravitacional. São coisas semelhantes. Então, assim, o campo elétrico iria atrair a bolinha. O campo gravitacional faz a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar a gravidade. Então, eu estou aumentando a gravidade, fazendo uma suposição de que seja uma soma do campo gravitacional e elétrico. Ok? O que vai acontecer então com essa bolinha? Vocês vão lançar ela agora de novo na mesma velocidade. Vai cair antes. Vai cair antes. E se eu aumentar mais ainda, vai cair antes de novo. Então, se eu tiver essa proteção eletrostática, né, se eu tiver um campo elétrico, aqui a gente tem um campo gravitacional, né, que está apontando para baixo. Então, se eu conseguir, além desse campo gravitacional, fazer um campo elétrico e conseguir deixar ele mais ou menos ordenado, eu consigo fazer isso com as partículas, né? Foi mais ou menos o que eu desenhei aqui. Fazer com que ela seja atraída e que ela não consiga alcançar tanta distância. Ok? E por hoje é isso. Pessoal, uma dúvida? Não? Se não tem dúvidas, tem dívidas. E as dívidas serão cobradas. Ah, são cobradas? Não,